quero convidar vocês a ficar de pé, vamos orar um pouco. Que nesse momento a sua oração, ela venha a ser simples e objetiva, dizendo: Deus, fala comigo. Amém? Pai, muito obrigado, Senhor, por esse momento maravilhoso. Obrigado, Pai, pela obra redentora de Cristo na cruz, que nos trouxe salvação, que nos deu liberdade, que nos curou, que nos salvou, que nos tirou da miséria e nos transportou para a riqueza. Muito obrigado, Pai, porque a obra de Cristo na cruz, ela foi perfeita. Ela nos garantiu uma salvação, ela nos garantiu uma vida eterna e nos garantiu um futuro glorioso. Pai, nesse momento eu me submeto à Tua vontade, à vontade do Teu Espírito, para que tudo que eu falar aqui não venha a ser guiado pela minha emoção, mas seja guiado pelo Teu Espírito, Pai. Pai, que nessa noite o Senhor possa falar aos meus irmãos de uma maneira sobrenatural, de uma maneira eficaz, e que essa palavra de hoje, ela venha produzir frutos. Em nome de Jesus, amém. Aleluias! Irmãos, o tema de hoje é: fomos amados para amar. E o versículo que é mais complexo, no meu modo de ver, a respeito do amor, é João 3,16. Então você que está com a sua Bíblia, abra comigo no livro de João, capítulo 3, versículo 16. Esse é o versículo que praticamente todo mundo conhece de cor salteada, né? Só que esse versículo, ele é poderoso, irmãos. Ele tem muita informação dentro dele, que se nós entendermos a nossa vida, ela será completamente transformada. Amém? João 3,16 vai dizer: porque Deus tanto amou o mundo, que deu o seu Filho único, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Amém? Irmãos, eu quero dizer que você foi amado. Deus, ele te amou. E não foi qualquer amor. Não foi um simples amor como é dos dias de hoje, tão natural. Algumas pessoas dizem até que o amor hoje virou tão moda que as pessoas falam eu te amo como se falasse bom dia. Mas esse versículo não está se referindo a um bom dia. Esse versículo está se referindo a um amor que te amou tanto, que ele deu o seu único filho. Ele deu tudo o que tinha por amor a você. Para que hoje você pudesse ter uma vida maravilhosa. Para que hoje você pudesse andar em felicidade. Para que hoje você não fosse mais escravo do pecado. Na verdade, Deus, ele nos amou muito antes da fundação do mundo. Muito antes. E ele cria, quando ele pensa em nós, ele cria todo o universo, ele cria todo o mundo, e no mundo ele coloca animais, ele coloca água, ele coloca beleza no mundo, ele coloca pedras preciosas. Quando nós olhamos o diamante, o ouro, a prata, a esmeralda, para quem que ele colocou tudo isso no mundo? Para quê? Para qual finalidade? Ele fez tudo isso, ele criou e colocou tudo isso pensando em nós. Pensando em nós. Porém, o homem, mesmo tendo sido criado, mesmo tendo sido predestinado a ter uma vida de sucesso, a ter uma vida brilhante, conectado com Deus, ele resolve desconectar. Ele resolve se deixar levar por uma influência e desobedece e peca. E o pecado separa o homem, separa ele do amor de Deus, separa ele da fonte. E o homem que estava com todos os frutos do Espírito já inseridos nele, passa a viver uma vida aprendendo, viver, fazendo o que é mal. Aquele que tinha toda a bondade ligada nele e tinha uma vida de sucesso para viver, passa a aprender a fazer o que é ruim.
Porque ele não tem mais a ligação daquilo que é bom. Porém, por mais que o homem falha, por mais que o homem peque, mesmo assim, Deus continua amando o homem. Mesmo assim, Ele continua amando eu e você, quando nós estávamos no pecado, quando nós vivíamos uma vida fora da presença dEle. Mesmo assim, Ele não desistiu de mim, Ele não desistiu de você. Muito pelo contrário, Ele manda Jesus para morrer em nosso lugar. Porque o lugar da cruz do Calvário não era para Jesus. O lugar da cruz do Calvário era para mim e para você. Porque nós erramos, nós falhamos, nós pecamos. Mas Ele, na sua infinita bondade, nos amou tanto que envia o seu único Filho. A palavra vai dizer que e Jesus, sendo Deus, não usurpou de ser Deus, antes esvaziou-se e veio. Quando nós olhamos para esse versículo, e nós olhamos também para o versículo que vai dizer que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, nós percebemos que não se diz respeito mais a um pai que entrega o seu filho, mas se diz respeito a um pai que se entrega, a um pai que esvazia de toda a sua glória, de todo o seu poder, de toda a sua soberania, de toda a sua sabedoria, aquele que era onisciente, que sabia tudo, que sabia todas as coisas, ele esvazia daquilo ali para vir como uma criança no ventre, para aprender durante a vida, para aprender ao longo da sua vida. Aquele que sabia tudo agora passa a ser ensinado. Isso, para Deus, é uma grande humilhação. Ele se humilhou. Ele largou tudo o que ele tinha por amor a mim e a você. Então, meu irmão, se você chegou aqui hoje com um complexo de inferioridade sobre a sua vida, saia daqui hoje com a certeza que você é amado. Você é amado e não foi qualquer amor. Não foi qualquer amor. Ele entregou a sua vida. Ele entregou a sua vida. Ele foi açoitado. Aleluias. A carne dele foi arrancada nas chibatas. Aleluias. Ele carregou uma cruz pesada. Foi crucificado nela. Por amor a mim e a você. Então, meu querido, você é amado. Você tem um valor. Você é especial, você tem importância, a sua vida ela tem sentido sim. Você não nasceu para dar errado, você nasceu para ser um sucesso. Aleluias, aleluias. E Deus ele cria o homem para ter uma jornada de sucesso. Ele cria o homem para ter uma carreira para correr e uma carreira gloriosa. É como se esse objeto aqui, usado para colocar o microfone, foi criado para essa finalidade, para colocar o microfone. Porém, os componentes desse objeto, borracha, metal, plástico, ferro. O final desse objeto é ser aquilo que ele é, mas ele não nasce dessa forma. E a nossa vida ela é da mesma forma. Deus ele cria uma carreira para nós. Ele estabelece uma carreira de sucesso. E no decorrer do caminho ele vai colocando os componentes. Aqui eu vou colocar o plástico, aqui eu vou colocar o ferro, aqui eu vou colocar a borracha, aqui eu vou colocar o parafuso, para que no final da carreira aquele objeto cumpra fielmente o propósito para qual ele nasceu. A nossa vida é assim. Deus ele cria a gente para ter um sucesso. E na jornada ele fala, aqui eu vou dar uma casa para ele, aqui eu vou dar um carro para ele, porque ele vai encher o carro para trazer os irmãos para a igreja, aqui eu vou dar um sítio para ele, porque ele vai ceder o sítio para o acampamento de jovens da igreja, aqui eu vou dar, e por aí vai, irmãos. Mas no final é um sucesso garantido. Porém, o homem sem entender o processo, e muitas das vezes isso acontece, e aconteceu comigo. Deus ele tinha um propósito para a minha vida, mas no meio do caminho, eu caminhava aquele propósito e eu saí do propósito. Eu fui para outro lado, percorrer outra jornada que na minha cabeça fosse ser
o que era a felicidade para mim. Mas eu não sabia que o futuro glorioso estava preparado. E assim foi com o homem no Éden. O homem tinha uma jornada brilhante para correr, mas no meio do caminho veio a influência que tira ele de percorrer com foco no alvo. E a partir daí, todo aquele sucesso que ele tinha se torna maldição. E vem a morte, vem a miséria e vem a doença, como consequências da maldição da lei. Mas glória a Deus por Jesus, porque em Gálatas 3:23 vai dizer que Cristo, ele já nos libertou de toda a maldição da lei, quando ele assumiu o nosso lugar de maldição, se tornando maldito em nosso lugar, para que nós fôssemos benditos. Então aquela influência, aquela barreira que surgiu no meio do caminho, que me impediu de continuar minha carreira de sucesso, é quebrada em Jesus. Irmãos, a nossa vida ela é assim. E Deus ele tem um propósito maravilhoso. Por mais que você tenha saído do rumo, o que você precisa fazer para continuar vivendo aquele sucesso maravilhoso, aquela vida linda que Ele preparou para você viver, é simplesmente você converter e retornar da onde você parou. Enquanto a vida não há tempo perdido. Enquanto a vida há esperança. E Deus ele nos ama tanto, mas para qual finalidade foi que Ele nos amou tanto assim? A igreja de hoje ela precisa entender o porquê que é que Deus me amou tanto dessa forma. Será que foi para a salvação? Sim. Foi para viver uma vida com saúde divina? Sim. Foi para viver uma vida de prosperidade? Sim. Mas, na minha concepção, a maior finalidade de Deus exercer o amor dele sobre nós é para que hoje a gente pudesse amar. Para que hoje nós pudéssemos amar. Porque, irmãos, só pode amar quem um dia experimentou do amor. Se eu nunca tiver experimentado do amor, como que eu vou saber como amar? Talvez eu tenha nascido em um meio onde eu não conheci o amor. Pode ter acontecido isso na sua vida. Mas Deus te amou. Independente do seu pai não ter te amado, da sua mãe não ter te amado, do seu amigo não ter te amado, daquele relacionamento que você tanto colocou expectativas, ter sido frustrado, Deus te amou. Independentemente da sua falha, do momento em que você saiu do rumo, o seu pecado jamais vai ser maior do que o amor de Deus por você. Ele te amou. Ele te amou, se sinta amado nessa noite. E a maior finalidade para Ele te amar é para que você hoje possa conseguir também exercer o amor. A palavra igreja, no original grego, é a palavra eclésia, que significa chamados para fora. Em Atos 1:8 vai dizer que o Espírito Santo descerá com poder para que nós sejamos testemunhas. Então, nós hoje somos testemunhas de Cristo como igreja. E a nossa missão, nós fomos chamados para fora. Meus irmãos, quando nós olhamos para a igreja em si, para o local de 4 paredes, nos cultos, é a minoria que não tem Jesus como seu Salvador. Por quê? Porque nós fomos chamados para fora, aonde os pecadores estão. Quando nós olhamos para a igreja, 1%, às vezes tem dias que nem vem alguém que nunca tenha aceitado Jesus. Mas lá fora, eles estão precisando. Lá fora, eles estão precisando do amor. Eles estão precisando ser amados. Irmãos, a população mundial, ela tem crescido muito mais para o paganismo do que para o cristianismo. A cada um cristão, a cada um que se torna novo nascido, que se torna cristão, 30 nasce para o mundo. A população mundial, ela aumenta anualmente cerca de 60 milhões. Isso é quase que um país inteiro. E desses 60 milhões, os que são alcançados pelo Evangelho, a taxa é de apenas 2 milhões. Irmãos, isso não dá nem 10%. Isso não dá nem 10%. Anualmente.
mais tem pessoas ido para o paganismo do que ido para o cristianismo. E por quê? Porque muitas das vezes a igreja em si, ela se consiste em viver num sistema religioso, aonde é mais confortável estar em um banco acolchoado do que lá fora, amando, do que lá fora, exercendo amor. Porque é muito fácil amar os nossos, é muito fácil amar quem está perto de mim, é muito fácil amar quem faz parte da família, mas e quem está lá fora? Quem eu nunca vi, quem eu não conheço, às vezes até aquele que um dia foi meu inimigo, mas Deus nos predestinou para o amor. E é a nossa função amar. As pessoas estão morrendo. As taxas de suicídio têm aumentado ano após ano. Ano após ano. Esse ano, ano que vem, o próximo ano, comparado às estatísticas passadas, as taxas de suicídio anualmente têm dobrado. Dobrado. Porque as pessoas lá fora não conheceram o amor. Mas nós aqui sabemos quem é o amor. Sabemos qual é o verdadeiro amor. Aquele amor que se entregou na cruz por nós, que morreu por nós. E hoje nós temos esse amor habitando em nós. Então, meu querido, você está habilitado, uma vez que você está em Cristo, em amar as pessoas. Nós não podemos nos conformar com essas taxas. Nós não podemos nos conformar com tudo isso que tem acontecido, porque o amor está em nós e é nossa obrigação. A igreja, os chamados para fora. Os chamados para fora. E os sinais acompanharão aos que creem. Isso é muito mais poderoso ainda. Isso é muito mais maravilhoso. Saber que colocarão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Irmãos, se nós olharmos a profundidade desse versículo, que diz que nós colocaríamos as mãos sobre os enfermos e eles seriam curados, esse é o momento ideal para a pregação do evangelho nas ruas, para a imposição de mãos sobre os enfermos. Mas existe algo que nós precisamos ter consciência. Acreditar é diferente de confiar. Eu posso até crer que Jesus cura, mas eu não confio a tal ponto de impor as mãos. E a diferença daquele que acredita para o que confia é o seguinte: o que acredita, ele até vê o milagre, mas o que confia, ele vive o milagre. Irmãos, nós não podemos ser egoístas. Nós não podemos pensar em nós mesmos. Nós fomos chamados para fora. A grande comissão foi dada a todos. Marcos 16:15. Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda a criatura. Os cristãos do primeiro século, eles tinham tanta a consciência disso, tão forte dentro deles, que em Atos 19:10 vai dizer que aconteceu que dentro do prazo de 3 anos, o evangelho chegou a toda a Ásia, pessoa por pessoa. Porque eles tinham a consciência de toda criatura, toda criatura, toda criatura, toda criatura. E por isso que eles viveram tudo que viveram. Por isso que eles viveram o milagre, eles não só viram. E nós não podemos nos contentar em apenas ver, em apenas olhar para o passado e reverenciar esses homens, esses grandes homens de Deus. Nós temos uma história para trilhar. Nós temos uma história para escrever. Irmãos, legado e herança são duas palavras bem semelhantes. Ambas as duas palavras são coisas que são deixadas. Herança é deixada e legado é deixado. A grande diferença é que a herança, ela são coisas que são deixadas para pessoas. Mas o legado, ele é coisas que são deixadas em pessoas. Nós fomos chamados para deixar um legado. Nós somos cristãos. A minha pergunta é: quantos aqui anseiam pela vinda de Cristo? Aleluias! Mateus 24:14 vai dizer que esse evangelho chegará a todos os povos, línguas e nações, e então virá o fim.
Se eu digo que eu anseio pela vinda de Cristo, mas eu não prego o evangelho, eu estou adiando a vinda dele. E como eu posso dizer ansiar a vinda de Cristo, mas adiar a vinda dele? Uma vez que a ferramenta para trazer ele rápido e solucionar todo o problema da humanidade está comigo, o evangelho, a palavra de Deus. Em Salmos 38:2 vai dizer que Deus, ele exaltou a sua palavra acima de todas as coisas. Ele exaltou a sua palavra acima de todo nome. Aleluias. E quem é a palavra? Quem é o verbo que se fez carne? Jesus. Ou seja, Deus, ele exaltou Jesus sobre todas as coisas. Ele exaltou Jesus sobre todas as coisas. E aí Jesus vem, morre, ressuscita e ele se assenta à direita de Deus sobre todo principado e sobre toda potestade. Só que tem que Deus, ele exalta Jesus acima dele. É o mesmo que dizer que Deus, ele está sentado e Jesus está aqui. E todo principado, toda potestade está no chão. Ou seja, a doença, a miséria, a morte, o inimigo, Satanás, para ele te atingir primeiro, ele tem que passar por Deus, irmão. Por quê? Porque nós estamos assentados em Cristo Jesus. Quando estamos inseridos nele. Ou seja, uma vez que você está em Cristo, nada pode te parar. Nada pode te deter. Quem é Satanás para passar por Deus? Quem é? Aleluias! E essa é a consciência que nós temos que ter, irmãos. Nós sabendo de tudo isso e vendo as pessoas perecendo, vendo as pessoas morrendo, isso é egoísmo. Quantas vezes nós passamos pelas pessoas na rua e perdemos a oportunidade de falar de Jesus? Quantas vezes nós passamos pelas pessoas na rua e perdemos a oportunidade de apresentar salvação, a oportunidade de apresentar a cura? Quantas vezes? Essa é a diferença dos cristãos de hoje para os cristãos do primeiro século, porque eles tinham em mente toda a criatura. Nós precisamos ter em mente toda a criatura. Nós não podemos, a minha oração nos últimos dias tem sido: Deus, não me permita perder os perdidos. Deus, não me permita passar por eles e não apresentar a salvação, e não apresentar a solução. E, irmãos, a humanidade está precisando. O que tem paralisado a igreja é muitas das vezes os cristãos achar que todo mundo conhece a Jesus. Mas não. Não, porque se todo mundo conhecesse Jesus, ele já teria vindo. Se todo mundo já conhecesse Jesus, ele já teria vindo. Irmãos, eu tenho evangelizado desde 2019. E eu tenho encontrado muitas, mas muitas pessoas que falam que nunca ouviram falar sobre Jesus. Outras falam que conhecem só de ouvir falar. E mesmo assim, muitas das vezes ainda conhecem de forma errada. Agora nós sabemos quem Ele é. Nós temos a revelação desse tesouro precioso que é o Evangelho. E diferente do tesouro do passado, da época dos piratas, esse não é um tesouro que nós temos que esconder. Esse é um tesouro que precisa ser compartilhado. E quanto mais nós compartilhamos desse tesouro, mais o reino de Deus cresce. Quanto mais nós compartilhamos desse tesouro, mais nós vemos a operação de milagres e maravilhas acontecendo. Muitas das vezes nós não temos visto a operação de milagres e maravilhas justamente por não estar fazendo nada. E nós estamos vivendo em um novo tempo. A nossa igreja, ela está vivendo em um novo tempo. E isso é notório. Além de um novo tempo, hoje nós estamos em um novo templo. E a demanda é maior. Olha quantas cadeiras estão vazias aqui hoje. Mas todas elas poderiam estar ocupadas. Cada cadeira vazia aqui hoje simboliza uma vida, uma alma que podia estar aqui hoje ouvindo que ela foi amada, ouvindo que existe solução, ouvindo que existe cura, ouvindo a verdade, mas não estão tendo essa oportunidade. Porque muitas das vezes nós nos tornamos egoístas em pensar em só nós. Esse tesouro, ele precisa ser compartilhado. E eu te garanto que quando você começar a compartilhar esse tesouro, meu querido, a sua vida ela vai ser
transformada. Vai haver um destravar e um rompimento sobrenatural na sua vida. Porque se a palavra diz que quando um se arrepende, existe festa no céu, eu creio que Deus fica pensando, quem será que foi o protagonista dessa festa? E ele olha para aquele que foi o protagonista. E a mão dele é estendida para derramar bênçãos sob medidas, para que isso continue, para que ele continue propagando, para que ele continue evangelizando, para que ele continue falando do amor de Cristo. Então, às vezes, a minha vida ela pode estar travada porque está acontecendo o fato de eu não estar agindo. Um novo tempo requer novas atitudes. Porque se atitudes não forem mudadas, nada de novo acontecerá. Se eu vivo a minha vida sempre com as mesmas atitudes, eu não vou viver coisas novas. Eu vou viver aquilo que eu já tenho vivido. Amém? Mas uma vez que eu saio da caixa, eu experimento o sobrenatural. Uma vez que eu saio da caixa, eu experimento novidade de vida. E a palavra diz que a vontade de Deus é que nós andemos em novidade de vida. Sendo assim, a gente não pode se contentar em ter todos os nossos dias iguais. O nosso dia amanhã, depois desse culto maravilhoso de hoje, tem que ter uma diferença. Tem que ser completamente diferente do que foi hoje. E o próximo também. Só que nós, muitas das vezes, principalmente o mineiro, ele é muito conservador de atitudes. Ele segue e gosta de seguir uma rotina. Se você parar para pensar, muitas das vezes, a gente vem para a igreja e a gente sempre senta no mesmo banco. Se você parar para pensar, às vezes nós vamos para o serviço, para a escola, faculdade, seja lá onde for, e muitas das vezes a gente pega o mesmo caminho. Se você parar para pensar, o pão que você compra na padaria é sempre na mesma padaria. Mas e se a gente procurar fazer diferente? E se hoje, quando estou indo para o meu serviço, eu resolver pegar um outro caminho? Às vezes, fazendo isso, eu até evito um engarrafamento. Às vezes, fazendo isso, eu até encontro com alguém que está precisando de Cristo. E se eu resolvo hoje ir em outra padaria, às vezes eu vou usufruir de uma promoção. Um pão mais barato do que a outra. Então, muitas das vezes a gente não tem vivido em novidade de vida, justamente por estar sempre exercendo as mesmas atitudes. Mas nós fomos chamados para andar em novidade de vida. Nós fomos chamados para experimentar o sobrenatural. Então, nós não podemos contentar em ter as mesmas atitudes, senão nós não vamos ver coisas diferentes acontecendo. Amém? E existe um mundo para ser conquistado. Deus, Ele amou o mundo. Ele não amou a igreja. Ele amou o mundo. O mundo. Paulo diz, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. E Cristo disse que Ele era a expressão exata de quem Deus é. Se nós somos imitadores de Paulo, nós somos imitadores de Cristo, que é imitador de Deus. E se Deus amou o mundo de tal forma que se entregou a sua vida pelo mundo, nós sendo imitadores dele, devemos fazer o mesmo. Relevância e influência. Nós somos um povo relevante e um povo de influência. Nós usamos esse termo demais, que a nossa igreja é uma igreja de influência. Agora está na hora de nós exercermos a influência. E o nosso exemplo na Bíblia de homem influente, de homem relevante, é Cristo. E Ele gasta a sua vida em favor dos próximos. Ele gasta a sua vida em favor do mundo. Irmãos, isso é ser influente. Isso é ser relevante. Antigamente, quando eu era criança, eu lembro que hoje já não é tão comum porque todo mundo tem flash. Mas quando a luz acabava em casa, minha mãe logo falava, Arthur, vai lá na última gaveta do armário e traz uma vela para mim. Hoje isso não é tão comum porque nós temos o flash no celular. Mas quando, no meio da escuridão, a gente pegava aquela vela, acendia, nós tínhamos uma clareza. O ambiente começava a ser iluminado.
E eu andando pela casa com aquela vela, eu evitava de tropeçar, eu evitava de bater o dedinho na quina da parede, eu evitava de coisas ruins acontecerem, né? Mas enquanto aquela vela brilhava, enquanto aquela vela me favorecia, ela estava sendo desgastada. Ela estava sendo desgastada. A nossa vida como cristãos influentes e relevantes tem que ser em prol de gastar a nossa vida em favor dos outros. De gastar a nossa vida em favor dos outros. De gastar a nossa vida em favor dos que precisam. De gastar a nossa vida. Irmãos, isso é ser influente. Isso é exercer relevância. Gastar a minha vida em favor dos outros. Gastar a minha vida em favor do próximo. Foi isso que Jesus fez. Ele deu esse exemplo e nós devemos seguir. Os grandes homens que fizeram os grandes feitos, se você analisar, eles também gastaram as suas vidas em favor da causa do Evangelho. E a nossa vida ela é como um carro. E o carro ele tem sempre 3 retrovisores. Os 3 retrovisores apontam para o passado. Mas existe um para-brisa enorme, muito maior do que os 3 retrovisores apontando para o futuro. Muitas das vezes nós estamos vivendo a nossa vida dando ênfase no que os homens do passado fizeram. Dando ênfase e dando honra, isso é correto. Mas muitas das vezes nós estamos com nossos olhos tão fixados no passado que nós esquecemos do futuro glorioso que nós temos para trilhar. Nós esquecemos que a frente ela é muito maior do que o passado. Irmãos, enquanto você viver a sua vida com a perspectiva do passado, você jamais vai viver o sucesso que o seu futuro está aguardando para você usufruir. Enquanto você viver a sua vida com a perspectiva do passado, você não vai desfrutar de coisas novas. Você não vai desfrutar do sobrenatural. E se você ficar vivendo a sua vida com a perspectiva do passado, você corre um sério risco de bater. Você corre um sério risco de entrar em ruína. Nós fomos chamados para exercer o amor. Nós fomos amados para amar. As pessoas estão precisando de nós. O mundo jaz do maligno. O mundo está em trevas, mas nós somos a luz do mundo. Irmãos, o mundo está em ruínas, mas nós somos o sal da terra. Muito mais do que dar sabor, o sal, quando ele é depositado em excesso, ele provoca sede. E nós, como sal da terra, fomos chamados para provocar nas pessoas sede em Cristo. 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 Aleluias. Aleluias.